Muitos pacientes chegam até a mim com a seguinte queixa: eu não estou aguentando mais. Isso está me angustiando. Eu tenho andado muito reativo. E eu não sou assim. Esse não sou eu. E eu sinto nessas falas a dor dos meus pacientes. E sinto que essa dor ela é encharcada não somente de frustrações consigo mesmo, desapontamentos, mas de lamentações e culpa, porque tentam não reagir, mas não conseguem. É muito mais forte do que eles. E eu pergunto, você consegue me responder, identificar em quais situações geralmente você reage dessa maneira? E são reações específicas. E a maioria diz que sim. E eu falo, você está vivendo a necessidade de significado. A necessidade humana da significância. Todos nós temos, a humanidade tem a necessidade de significado, a necessidade da significância, que é a necessidade do reconhecimento, a necessidade da importância. Não só de termos essa importância pessoal, de nos enxergarmos importantes, relevantes, especiais, mas de ter uma aceitação externa, de sermos reconhecidos pelas pessoas, principalmente aqueles que nós amamos, de nos sentirmos alguém que tem uma importância, alguém que tem uma relevância, de nos sentirmos amados. E o ser humano, ele não percebe isso, mas o ser humano, ele tem a necessidade, e é uma necessidade intrínseca, é uma necessidade natural de se amar. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Essa falta do amor próprio. E por que a maioria das pessoas já crescem com essa falta desse amor próprio? E que, consequentemente, por não terem um amor próprio, por não identificarem esse valor pessoal, essa importância pessoal, o seu verdadeiro valor, tem uma leitura, uma percepção externa de, a maioria das vezes, não se sentirem amados, por não se sentirem compreendidos, portanto, não se sentirem aceitos, reconhecidos, importantes, especiais. E existe uma razão pela falta do amor próprio e, consequentemente, por não se sentirem amados, por não se sentirem valorizados, porque não enxergam o seu próprio valor, o seu valor pessoal. Então, vem comigo para mais essa jornada do nosso programa do interior ao sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã e trainer. Eu trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a superá-las, e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos em 90 dias. Então, vem comigo para mais essa jornada. E essa necessidade humana
da significância, na verdade, ela vai muito mais além de tudo que eu falei até aqui, agora. Nós, seres humanos, em primeiro lugar, como eu falei que nós temos a necessidade do valor pessoal, de nos reconhecermos e termos esse amor próprio. Mas isso é algo que é muito despercebido, é muito inconsciente. Muitos não têm essa compreensão dessa necessidade, dessa importância, e que tudo parte disso, desse amor próprio. E quando eu falo do amor próprio, eu não estou falando de uma necessidade, de um amor próprio que na perspectiva do individualismo. Porque quando uma pessoa, ela acredita que ela se ama, mas ela se ama nessa perspectiva do individualismo, esse não é o verdadeiro amor próprio. Porque o amor próprio no individualismo a pessoa se torna egocêntrica. Ela é regida pelo egoísmo e até mesmo por um narcisismo. Então, o verdadeiro amor próprio, na verdade, é a consciência de si mesmo. É um autocuidado que você acaba tendo consigo em todos os aspectos. Um autocuidado no sentido emocional, no sentido mental, uma saúde mental, espiritual, em primeiro lugar, e físico. Porque você tem a consciência, o entendimento, o conhecimento da importância, principalmente pelo autoconhecimento. Porque não tem como você se conhecer, você se descobrir, se não for através do autoconhecimento. Isso eu falo praticamente em todos os vídeos. Porque isso é uma realidade, é fato. Então, conforme você vai se conhecendo, você vai descobrindo a sua significância. Você vai estar mais lúcido e ciente de si mesmo. E, consequentemente, você manifesta de uma maneira mais saudável, inclusive nas relações, na sua vida, no todo. Então, o verdadeiro amor próprio, ele é muito consciente. É consciente de quem você é, das suas virtudes, das suas forças pessoais, dons, talentos, das suas fraquezas, das suas debilidades, dificuldades, o seu lado altruísta, que tem uma capacidade, um potencial para o altruísmo, e muitas pessoas deturpam a definição sobre altruísmo, o sentido do altruísmo, e o lado egoísta, porque nós temos esses dois lados, essas duas naturezas, em uma natureza só. Então, o amor próprio, quando você decide se amar, é um amor que ele é na perspectiva do nós. É um amor que começa por mim, começa por você e que se estende para o outro. No sentido, na intenção e motivação da contribuição para o outro em diversos aspectos. É o que te motiva, é o que te direciona ao outro.
Mas por que a maioria das pessoas não conseguem enxergar a sua significância? E, consequentemente, pela leitura que fazem, não sentem uma devolutiva externa de que tem uma significância através das pessoas. Porque todo ser humano, em algum momento da vida, principalmente começando pela infância, que é a fase mais importante e determinante para uma fase adulta, isso vai de acordo com o temperamento e a personalidade e a linguagem de amor. Nós temos 5 linguagens de amor. Palavras de afirmação. Você já deve ter escutado muito sobre essas linguagens de amor. Toque físico, presentes, tempo de qualidade e atos de serviço. Então, o que uma criança recebe, na verdade, a maneira como ela recebe, de acordo com a sua natureza, o seu temperamento, personalidade, a sua linguagem de amor, a maneira como ela recebe é o que faz essa diferença na construção dessa significância, na construção desse valor próprio pessoal. Então, acaba recebendo muitas vezes como evento de injustiça. E o que os eventos de injustiça causam num ser humano? Dor. E a dor? O que a dor causa no ser humano? Um mal muito grande, como uma semente. E essa semente, ela vai sendo germinada em nós. Ao passar do tempo, ela vai sendo germinada, vai criando raízes, como uma árvore, o caule vai crescendo. E em muitas partes, a flor, os frutos, não são viçosos e nem saudáveis. Então, essa dor, ela gera mágoas, raiva, ódio, amargura. São as sementes que vão sendo germinadas e criando raízes. E dependendo de como recebeu, dependendo do nível, da intensidade dessas dores, raízes profundas. E o que acontece no nosso mecanismo humano durante esse processo que é um ciclo em nós? Um ciclo que vai percorrendo pelas fases da vida. O que acontece é que nós vamos ficando feridos, porque é algo que se torna acumulativo. Então, no decorrer da vida, nós vivemos experiências e, dependendo dessas experiências, dependendo de novos eventos que você acaba recebendo como injustiça, que podem ser gatilhos daquilo que você sofreu lá atrás.
e que só vai aumentar, potencializar aquela dor que foi semeada em você. Entende como é algo que não só é acumulativo, como é progressivo. E essa construção vai desenvolvendo muitas vertentes na estrutura da nossa psique. A nossa psique é a nossa mente e as nossas emoções. É a alma. Então, as pessoas elas vão crescendo nesse ciclo evolutivo de uma maneira não saudável. Elas vão se tornando vítimas desse próprio ciclo. E essas dores, elas ferem. E elas ferem o nosso ego. Porque o ser humano tem um ego. De acordo com a psicanálise criada por Freud e posteriormente outros teóricos, outros psicanalistas inspirados por Freud, nós temos o id, nós temos o superego e o ego. Então, o ego é o lado mais consciente do ser humano. É o lado do self. Do self um tanto mais lúcido. Mas que nesse ego consciente também existe o pré-consciente. Existem muitas coisas que estão ali, mas que estão no esquecimento. Ficaram no esquecimento, numa superficialidade, onde não acessa. Mas quando algo acontece, ou quando a pessoa se dispõe, por alguma razão, em acessar, existe a possibilidade de acessar e de vir esse conhecimento à tona. Então, ou pode vir em sonhos recorrentes, ou em devaneios, ou até mesmo, como eu acabei de falar, por um evento, algum ocorrido, pode trazer à memória. Então é algo que está suscetível a vir à tona. Não é algo que está totalmente no inconsciente. Então, o ego se torna um ego ferido. E o orgulho, ele se faz muito presente no nosso ego. E o ego é o que governa muito o nosso eu interior. O ego é realmente o que compõe muito essa estrutura da nossa psique. Os pensamentos, os sentimentos. Então, tantos eventos de injustiça, quanto eventos maravilhosos que marcaram as nossas vidas de uma maneira positiva, que nos empoderaram e nos fizeram nos sentirmos fortalecidos ao ponto de reconhecermos em muitos pontos muitas coisas boas que existem em nós e que nos traz inclusive memórias afetivas maravilhosas. Mas aquilo que fere o nosso orgulho e que se faz presente no nosso ego, muito é o que rege a nossa vida. E como rege a nossa vida? Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos,
que sejam bons pensamentos, maus pensamentos, bons sentimentos, maus sentimentos, nós somos regidos por eles. E esses pensamentos negativos que nos limitam, nós manifestamos os pensamentos e os sentimentos através de ações, através das nossas falas, das nossas palavras, através do comportamento, através de toda uma comunicação verbal e não verbal, inclusive através da construção da nossa própria imagem, porque a nossa imagem, ela comunica, e muito. A nossa imagem, o nosso comportamento, os nossos olhares, a maneira como nós falamos, a cor da nossa voz, a maneira como nós nos comunicamos, fala muito sobre nós. É uma comunicação não verbal. E as palavras, na verdade, a relevância das palavras na comunicação é apenas 7%. Essa é uma teoria da comunicação não verbal do Albert Mehrabian e que faz parte da comunicação não violenta de Marshall. Então, tudo que nós comunicamos é quem, no momento, é a construção da nossa identidade. E que, em partes, essa identidade não reconhece a sua verdadeira significância, o seu verdadeiro valor pessoal. Porque desde tão tenra idade já foi sendo ferida, manchada e cresceu com uma visão distorcida sobre si mesmo. Então, por isso que a maioria das pessoas tem a dificuldade do amor próprio, na perspectiva do nós. Tem a dificuldade desse auto-reconhecimento, dessa autovalorização, do autocuidado. Por isso que as pessoas se relacionam na perspectiva, pelas expectativas, e que a maioria das vezes não são atendidas. Então as pessoas se relacionam muito com essas carências que foram semeadas lá atrás na infância, na adolescência. São carências que foram potencializadas porque nós, seres humanos, somos, por nossa própria natureza, carentes. Somos carentes de amar e carentes de sermos amados. Então, essa carência, houve uma falta que desabrochou essa carência, ou essas carências. E pela necessidade de suprir essas carências, de preencher, suprir essas faltas, é o que a pessoa acaba se tornando alguém como os meus pacientes que chegam até a mim, não se reconhecendo e ficando muito mal com eles mesmos, porque no fundo acreditam
que essa forma deles serem, de reagirem, não faz parte da sua verdadeira essência, e isso já é um grande ponto, um grande passo. No fundo, ter essa percepção. E por isso que buscam ajuda. Por isso que se rendem à necessidade de uma ajuda. Então, ter resistência a buscar uma ajuda é o seu orgulho que está te direcionando a essa resistência. E o seu quadro só vai piorar. Assumir a responsabilidade para si começa por aí. E que precisa de ajuda e se rende, se entrega a uma ajuda, é porque está com o coração quebrantado, cansado e, portanto, um coração ensinável. São pessoas que estão em busca, num caminho, escolhendo a resiliência e não sendo regidas por um orgulho, um ego ferido ou pela resignação. Eu já falei muito num vídeo sobre a diferença entre resiliência e resignação. Então, a desconstrução dessa identidade tão ferida, que cresceu com uma visão sobre si tão distorcida e deturpada, em muitos pontos, em muitos aspectos, é possível essa desconstrução. Uma desconstrução e uma nova construção, como na verdade um resgate da verdadeira essência daquela criança que é a sua criança interior. E quando eu falo a questão de como nós recebemos como evento de injustiça, o que compõe muito uma percepção da nossa identidade, a maneira como nós pensamos e sentimos, é a nossa base familiar. O que nós, como nós fomos educados, o que nós aprendemos desse alicerce familiar. A cultura, os costumes, os valores, tudo que nós aprendemos. Então nós crescemos construindo a nossa própria visão. Então a forma como nós enxergamos, as lentes que nós enxergamos, são as lentes que nós interpretamos, e a maneira como nós interpretamos as pessoas tem muito a ver com o que nós enxergamos em nós mesmos. Por isso que é algo que é de dentro para fora. E a maneira como nós recebemos de fora para dentro tem a ver conosco. Então, como podemos encontrar a verdadeira significância de forma autêntica e duradoura? Compartilhe aqui comigo. E se esse conteúdo te ajudou, ou se no mínimo te tocou ao ponto de fazer você refletir e querer encontrar uma resposta que verdadeiramente faça diferença, porque você quer encontrar a sua significância, compartilhe
com mais pessoas que você acredita que precisam ter esse conhecimento e entendimento. Então, se para você foi edificante, então edifique a vida de outras pessoas. Ative o sininho aqui das notificações e nós vamos dar continuidade. O nosso próximo conteúdo, o próximo vídeo, vai ser sobre as necessidades da conexão com o amor. Uma necessidade leva a outra necessidade, ok? Então eu me despeço aqui, agora, e obrigada por você ter estado comigo até o final desse vídeo. Um beijo no seu coração.